E aí, terceirão, tudo bem? Bom, antes de começar a aula, gostaria de saber quem lembrou desse professor que vos fala e guardou seus chocolates. Merece, né? Tá sofrendo aqui na quarentena, preparando a aula para vocês, trabalhando muito mais. Bom, brincadeiras à parte, vamos aí para a nossa próxima aula, que é entrar no conceito de hidrosfera. Estudar profundamente melhor esse conceito. A gente viu aí a questão do clima e da vegetação, né? E agora a gente começa a entrar nessas esferas do planeta Terra. O planeta Terra tem três esferas, que é a litosfera, a biosfera, perdão, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que está dentro do conjunto que a gente chama de biosfera. Então a biosfera vai compreender essas três esferas, que é a esfera da água, a esfera sólida e a esfera do ar. Bom, a hidrosfera vai estar relacionado com o conceito de água. Então, que água é essa? Essa água ela vem dos conceitos da rede hidrográfica, da bacia hidrográfica e da hidrografia, né? Bom, a hidrografia é a definição do que seria a hidrosfera, né? Hidrografia é a ciência que estuda todos os recursos hídricos que compõem o planeta, lagos, rios, oceanos e mares. Bom, o que vocês precisam ter em mente? Que essa hidrosfera, ou seja, hidro, água, esfera, globo. Então, essa hidrosfera, ela compõe toda a água do planeta. Que águas são essas? Rios e lagos são águas o quê? Doces. Oceanos e mares, águas salgadas. Então, quando a gente fala de hidrosfera, a gente está falando da água doce e salgada do planeta, tá? E aí, essa hidrografia, ou a hidrosfera, compõe o que a gente chama de rede hidrográfica, que são todos os rios afluentes contidos em um determinado território. Então, por exemplo, a rede hidrográfica do Brasil, né? Dentro do território brasileiro, a gente vai estudar todos os rios do Brasil. Bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela está dentro da rede hidrográfica, porque bacia hidrográfica vai ser um determinado conjunto de rios, tá? Por isso que ele bota aqui, área drenada por um rio e seus afluentes. A gente vai ver depois que existem diversos rios, né? Quando a gente tem um rio principal e os seus afluentes, isso é o que a gente chama de bacia hidrográfica. Então, dentro da rede hidrográfica brasileira, a gente tem bacias hidrográficas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e por aí vai. Tudo bem? Bom, por que a água é importante? Primeiro, porque você não vive sem ela, né? Você consegue viver sem água, né? Você tem água, você consome água todos os dias. Ah, mentira, professor, tem dia que eu não bebo água. Ah, é? Mas você bebe um suco, você bebe um refrigerante, você bebe até uma cerveja, né? Então, você tem aí diversos elementos que têm a água no seu componente. Então, sem água, a gente não passa um dia sem água. É impossível. Bom, 70% do nosso corpo é água, então por isso que a gente tem essa necessidade vital de água. Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Importância econômica, né, para agricultura, indústria e comércio que vão utilizar água. Utilizado na produção de energia elétrica, né, a usina hidrelétrica, que pega a força das águas para gerar energia elétrica, que é a principal fonte de energia do Brasil. Permite transporte marítimo e a importância religiosa para alguns países como a Índia, que aí o rio é um rio sagrado, então tem essa questão religiosa. Então a gente tem a importância da água em várias esferas: esfera econômica, esfera pessoal, esfera religiosa, esfera energética. Então, a todo momento a gente vai estar usando essa água aí que é espalhada pelo mundo. Bom, a água é um recurso natural, né? E aí, o que seriam esses recursos naturais? Compreende todos os elementos da natureza que podem ser usados pelos seres humanos. A água é um desses recursos, né? Então, é um recurso natural vital. O que significa? Desculpa. O que significa esse recurso natural vital? Um recurso natural que é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Recursos hídricos. O que são esses recursos hídricos? Conjunto de todas as águas superficiais ou subterrâneas do planeta. Então, por exemplo, né, é,
esses recursos hídricos, ou seja, esses recursos que nós vamos utilizar que vêm da água, ele pode ser tanto uma água superficial quanto uma água subterrânea. O que é água subterrânea? A água que se encontra em subsolo, né? A água que se encontra, vamos dizer assim, debaixo do solo. Bom, Brasil, essa terra abençoada por Deus, que tem essa abundância de água doce, tem sim nada mais, nada menos do que 11% de toda a água do planeta. Isso é muita água, tá? Nenhum outro país do mundo tem esse percentual de água que o Brasil tem. Isso porque nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que está aqui na região amazônica, tá? A gente vai ver depois bacias hidrográficas. Mas 70% da água do Brasil está na floresta amazônica. Então é muita, muita água. Gente, vocês não têm noção do que são os rios na Amazônia, tá? Os rios da Amazônia, os rios da região norte, a gente olha, a gente pensa que é um mar, assim. Eu conheço muito pouco do norte, só conheço 2 estados. Mas desses 2 estados que eu conheço, você olha um rio e você pensa, caraca, você não consegue ver o outro lado do rio, de tão grande que ele é, né? Então, por exemplo, a gente vai em lugares na região norte que o pessoal chama de praia, porque é uma imensidão de água tão grande, que parece uma praia. E na verdade é um rio. Então, os rios da região norte é muito, muito grande. Muito diferente desses riozinhos de meia tigela que a gente está acostumado a ver pelo Rio de Janeiro. Bom, o ciclo da água, que é a parte mais importante da nossa aula. Bom, o que é o ciclo da água? O ciclo da água é o ciclo que faz gerar a chuva, né? É a partir desse ciclo que tem a chuva. Bom, o ciclo da água ele é composto. Você tem várias. Desculpa. Você tem várias etapas do ciclo da água, mas são necessariamente 3 etapas principais que você precisa ter em mente. Que etapas são essas? Primeiro, etapa número 1, evaporação. O que é evaporação, lembrando das suas aulas de química? É o processo do quê? Da saída da água líquida para a gasosa. Então, toda essa água que está na superfície, né, ela em algum momento vai evaporar. Então, você tem aqui tanto a água doce quanto a água salgada, que entra nesse processo de evaporação. Depois, essa água evaporada ela vai para as nuvens. Quando ela chega na nuvem, ela faz o processo de condensação. O que é o processo de condensação? É quando a água sai do vapor e vai para o líquido. Né? Quando a gente deixa lá a tampa na panela, a água está evaporando, vai para a tampa, aquela água evaporada, e aí o que acontece? Magicamente você tem água na tampa da panela. Foi a água que subiu? Não, foi o processo de evaporação que aconteceu, condensou e transformou aquela água gasosa na água líquida novamente. Então, primeira etapa, evaporação. Segunda etapa, condensação. E aí ele fala o quê? Armazenamento da água na atmosfera. Ou seja, toda essa nuvem, toda essa água, ela fica armazenada na nuvem, né? Esse processo a gente chama de evapotranspiração, quando a nuvem guarda essa água em si. E aí, por fim, acontece o processo de precipitação. Não esqueçam essa palavra. Precipitação é a mesma coisa que chuva, tá? Não esqueça. Então, quando a nuvem não consegue mais armazenar água, ela ocorre o processo da precipitação. Então a gente tem aqui essa água precipitada, né? Essa água sai das nuvens e aí ele mostra para onde vai essa água. Ela infiltra no solo, ela enche os canais do rio, ela tem o escoamento superficial, volta para o mar. Então por isso que é o que a gente chama de ciclo, né? Porque essa água nunca acaba, nunca sai desse ciclo. Então ela evapora, condensa, precipita, se infiltra no solo, enche os rios, volta para o mar, depois evapora de novo e recomeça esse ciclo. Por isso esse ciclo da água, tá? Nessas 3 etapas. Não esqueçam que isso vai estar aí na nossa prova no futuro. Bom, a água também ela está nos oceanos, né?
Existe uma diferença de oceano para mar, tá? Isso que você já viu, mas a gente vai relembrar. O que que é o oceano? O oceano são grandes massas de água salgada que circundam os continentes. Ou seja, o que é circundar? Que separam aí os continentes. Então a gente tem 3 oceanos no mundo: o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Ártico e Antártico não são oceanos, porque a maior parte está congelada, né? Por conta daí de ser as extremidades do planeta e são as áreas mais frias. Então, cientificamente falando, eles não são considerados oceanos. Oceanos são só esses 3. E aí, o que, que são os mares? Mares são porções do oceano que se encontram no interior do continente ou próximo a ele. Então, o mar, popularmente falando, né, de uma maneira mais chula falando, o mar é aquela parte que está próximo ao continente. Por exemplo, quando você vai à praia, você mergulha onde? No oceano ou no mar? No mar, né? Porque ele está próximo ao continente. Então, o mar é a porção de água salgada do oceano, mas que está próximo ao continente. Por que do oceano? Porque sem oceano não existe mar, né? Então, o oceano vai ter uma parte do oceano que vai estar próximo ao continente, e essa parte é o que a gente chama de mar. Possui menor profundidade que os oceanos, obviamente. Recebe maior influência das terras continentais, né, que é o que a gente vive. E ele pode ser dividido em mar aberto, interior e mar fechado. Mar aberto é esse mar que a gente tem aqui em Rio de Janeiro, né? Ampla ligação com o oceano. Mar de. Não sei se vocês estão conseguindo ver por conta da imagem, mas dá para ver depois no slide que eu vou mandar. Interiores, separados dos oceanos por meio de estreitos. Então, existem países da Europa, por exemplo, que você tem terra, terra e o oceano passando, né? Continente, continente e o oceano passando sobre essa brecha. Então, isso é o que a gente chama de interior. E mares fechados são os que não possuem ligação direta com o oceano. Existem locais da Europa que é só uma brechinha, você tem terra de um lado, terra de um outro, e como se ele fosse totalmente fechado, e aí só essa brechinha que é a ligação com o oceano. Como essa brechinha é muito pequena, a gente classifica isso como um mar fechado, ou seja, vai ser tipo um lago, mas um lago de água salgada, tá? Então, oceano e os mares são águas salgadas e existe essa diferença, tá? Um é essa água que circunda os continentes, ou seja, que não está próximo dos continentes e bem mais profundas, e essas águas são águas próximas ao continente. É só você lembrar da praia. Quando você vai à praia, você vai ao mar, né? Quando você vai pescar, né? Existe esse erro das pessoas falarem assim: ah, estou pescando em mar aberto. Não, você não está pescando em mar aberto, né? Você está pescando nessa ampla ligação aí, nessa divisão entre mar e oceano, tá? Porque quando a gente vai pescar, a gente se afasta muito do continente. Então você já está bem mais próximo do oceano do que do mar, tá? Mesmo existindo essa questão de mar aberto. Porque o mar aberto é o que tem essa ligação com o oceano. Por isso que é chamado de mar aberto, porque ele está muito próximo ao oceano. Então, quando você vai se afastando, você já está indo em direção ao mar. Então, quando você pesca, você está bem longe da praia, né? Você está bem afastado do continente. Então, você está pescando aí, na verdade, no oceano, tá? Bom, então, a nossa aula é isso. Acaba por aqui. Depois a gente vai dar continuidade mais a essa questão de bacias hidrográficas, que é uma aula só para isso. Vai ter exercícios copiando no caderno e respondendo, assim como copiar toda essa parte escrita aqui que eu vou estar colocando lá na plataforma. Bons estudos. Tchau, tchau.